Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus nesta manhã e que Deus possa inundar o teu ser nesta manhã. Damos graças e glórias ao nosso Deus porque Ele nos está dando o dom da vida nesta manhã. Eu quero, neste momento, convidar a você a orar comigo. Senhor Deus, eu te agradeço, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida da nossa igreja, a vida dos nossos irmãos, ó Pai. E nesta manhã também queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, pelos Dia dos Pais também, que é comemorado, ó Pai, neste dia. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor, a cada pai da nossa igreja, dando, ó Pai, sabedoria, dando saúde a cada um em nome de Jesus, e que o Senhor, ó Pai, possa sustentar, ó Pai, com a tua mão. E nesta manhã também visita aqueles que estão acamados, ó Pai, internados, carecendo da tua cura, ó Pai, e da tua graça sobre a vida de cada um, Senhor. Eu oro, ó Pai, suplico nesta manhã também, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você também a abrir a sua Bíblia, o seu smartphone aí. Eu vou ler um versículo só nesta manhã. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, e do verso 12. Diz assim, Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a terra que Deus te dá. Nós vemos que este mandamento é o primeiro mandamento com promessa. Que nós possamos de fato, aqueles que têm ainda o seu pai, que você possa honrar, mesmo que muitas vezes você não concorde, mas honre seu pai, cuide dele, que você estará cumprindo este mandamento com promessa do Senhor, porque nós vemos nos dias de hoje muitos filhos desonrando seus pais, filhos desobedientes aos seus pais. Nós vivemos uma geração que está desobedecendo às autoridades. E por quê? Porque não honram os seus pais. Então, se não honram os seus pais que estão dentro de casa, vão desobedecer às autoridades constituídas de nosso país. Então, eu quero nesta manhã conclamar a cada um de nós: honre meu irmão, minha irmã, honre filho. Se você ainda tem seus pais, seu pai, que você possa cumprir este mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a terra. Pai, que Deus abençoe a sua vida neste dia que foi separado para comemorar, mas que nós possamos a cada dia das nossas vidas cumprir este mandamento que Deus nos ordenou, a honrar em cada ato que nós fizermos, com a nossa boca, com o nosso ser e o nosso Criador também, o nosso Pai, Deus. E que Deus abençoe a você nesta manhã, que você possa ter abrir o seu coração para ter uma aula excelente
da nossa escola bíblica dominical. Neste momento nós vamos louvar e adorar ao nosso Deus através de um cântico, e eu convido a você, esteja meditando. Medite nesse versículo, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Nesta manhã eu deixo com você que está nos assistindo nessa manhã. Que Deus possa abençoar a você. Tenha um bom domingo e acompanhe a nossa aula e também compartilhe com pessoas que você saiba que está aí pronto para assistir também a nossa aula. Bom dia, irmãos! Paz do Senhor Jesus, amém? Estamos iniciando mais uma escola dominical, um tempo especial na presença do Senhor, aprendendo da sua palavra. Que esse estudo fale ao nosso coração, que seja algo importante para nós e que possamos louvar ao Senhor, ficar felizes de ter essa oportunidade de entender mais sobre as coisas do nosso Deus. E nós vamos iniciar esse tempo louvando a um Deus que sempre é maravilhoso. Ele é o Deus de milagres, de promessas. Ele é o Deus que é um caminho no deserto e a luz em meio à escuridão. Esse é o nosso Deus, a quem nós confiamos em todos os nossos dias, em todos os momentos. Amém? Vamos louvar? Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és.
enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Senhor Deus e amado Pai, o Senhor é o nosso Deus em quem nós podemos confiar a nossa vida, o nosso futuro e o nosso destino, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor sempre está conosco e nos sustenta, mesmo nos dias mais difíceis. Queremos celebrar a alegria que temos em nosso coração em servir a um Deus tão maravilhoso, um Pai bem presente, um cuidador de todos os dias. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Excelente aula. Que o Senhor fale ao teu coração por meio do estudo também. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo da revistinha Teologia Reformada. Hoje nós vamos estudar a lição número 10 da nossa revista. Que os irmãos possam aproveitar essa aula. Em nome de Jesus. Vamos lá? Bom, irmãos, vamos aqui então para os nossos slides. Aqui nesse primeiro slide já está o tema da nossa aula, da nossa 10ª aula, os sacramentos. Nós vamos começar essa aula fazendo a leitura desses dois textos. Primeiro a gente vai ler Mateus capítulo 28, do 18 e 19, versículos 18 e 19, e depois a gente vai ler Coríntios 11, do 23 ao 29. Eu transcrevi esse texto aqui nos nossos slides, então você pode acompanhar na tela do seu computador, no seu celular, ou na televisão, né? Ou então você pode ler na sua Bíblia, se você preferir. Tá? Mas eu transcrevi aqui, a linguagem que eu estou usando é NVT, ok? Vamos lá. Diz assim, Mateus 28, versículo 18. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora a leitura de 1 Coríntios 11. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. Agradeceu a Deus, partiu-o e disse: Este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança confirmada do meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor, indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. Pois, se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos.
Essa é a leitura. Então, na primeira leitura que nós fizemos, os irmãos vão ver Jesus instituindo o batismo. E nessa segunda leitura de Coríntios, os irmãos vão ver o Senhor Jesus instituindo a ceia, 2 sacramentos da teologia reformada. E é isso que nós vamos estudar hoje, principalmente comparando a teologia reformada com a teologia romana. Então, os irmãos vão ver bastante exemplos assim para a gente comparar a diferença entre os dois. Primeiro, o que é sacramento? É cada um dos ritos sagrados instituídos por Jesus. Nós acabamos de ler 2 ritos sagrados que Jesus instituiu. Na teologia romana, são 7 sacramentos que eles dizem que Cristo instituiu. A gente vai estudar um pouquinho a respeito desses 7. Mas na teologia reformada, são apenas 2 sacramentos. São os que a gente leu. Eu já estou dando spoiler antes, do que a gente vai estudar, mas são exatamente os 2 que a gente leu nos nossos textos no começo da aula. Quais são esses sacramentos, então? Na teologia romana, primeiro. Então, eu vou falar um por um aqui desses 7 que eles acreditam, que foram instituídos por Cristo. Primeiro, o batismo. Então, nós temos isso em comum, Também faz parte dos nossos sacramentos o batismo. Só que, na hora de instituir o batismo, de aplicar o batismo, tem algumas diferenças, a gente vai estudar com mais detalhes. Tem a confirmação. A confirmação para a teologia romana é como se fosse a profissão de fé na igreja presbiteriana. Então, porque eles batizam inclusive crianças. Então, depois que a pessoa cresce, então na teologia romana ela vai passar pela confirmação, que é você publicamente falar da sua fé. Então é parecido, bem parecido com a nossa profissão de fé. E isso para eles é um sacramento. Nós temos também a Eucaristia, para eles se chama Eucaristia, para nós é a ceia. Então também nós temos isso em comum. No entanto, divergem vários pontos quando a gente vai falar de batismo e de ceia, a gente diverge de vários pontos na hora da prática desses assuntos e do ponto de vista espiritual desses assuntos também a divergência. Então nós vamos ver que apesar de nós termos os pontos em comum, nós divergimos na maneira de pensar, na hora de praticar e também da forma espiritual que é conduzido os dois sacramentos. Depois nós temos a penitência, eu já falei sobre penitência aqui numa aula anterior, eu acho que teve outros professores que também já mencionaram. Então, nós temos então a ordem é como se fosse um tipo de delegação de poder que eles dão aos sacerdotes, presbíteros e diáconos. Na ordem, eles atribuem uma espécie de poder às pessoas que recebem essa ordem, como perdoar pecados, fazer transubstanciação dos elementos na hora da Eucaristia. A gente vai entender o que é essa palavra, foi muito difícil para mim falar ela aqui, vamos gravar, eu errei um monte de vezes, transubstanciação, nós vamos estudar o que é, tá? E aplicar os outros sacramentos. Então, só pode fazer essas coisas aquelas pessoas que passam pela ordem. Seria como se fosse uma ordenação mesmo, como a gente ordena um pastor, e o pastor é que tem a autoridade de aplicar os sacramentos. Na Igreja Católica também. Depois aqui nós temos o matrimônio. O matrimônio todo mundo sabe que é o casamento. Então na Igreja Católica é um sacramento. Na Igreja Católica Romana é um sacramento. E é uma coisa que é indissolúvel. Então para eles o divórcio lá é muito mais difícil, mais complicado de acontecer do que para nós. Não que não tenha a devida importância o matrimônio, mas nós não consideramos o matrimônio um sacramento. Não instituídos por Jesus da mesma forma que ele instituiu a ceia, ou que ele instituiu o batismo. É uma coisa diferente, então nós não consideramos, mas na Igreja Católica sim. E por último aqui, a extrema unção, que seria a unção dos enfermos agora, Antigamente eles praticavam a extrema unção só quando a pessoa estava ali prestes a morrer, então ela estava nos seus últimos suspiros, o sacerdote, o padre ia lá, ungia a pessoa com óleo e fazia um ritual ali, com essa pessoa na hora da morte. Mas agora eles praticam isso também com enfermos muito graves. Então, eles chamam de unção dos enfermos, ou extrema unção. E na teologia reformada, então eu já dei spoilers, os irmãos já sabem, nós só temos 2 sacramentos. Primeiro é o batismo,
e o segundo é a ceia. Tá? E agora a gente vai estudar um pouco melhor os dois sacramentos que nós temos em comum, né, com a teologia romana, como eles divergem entre si. Qual que é a diferença de pensamento entre esses dois que nós temos em comum. Primeiro, o batismo. Na teologia romana, o batismo é essencial para salvar. Uma pessoa que não é batizada não é salvo. Tá? Inclusive, até um pouquinho tempo atrás, as crianças não batizadas, elas iam para o limbo. Só que esse conceito do limbo, ele foi refutado pelo Papa Bento XVI na época dele. Ele fez um documento de 40 páginas para a Igreja Católica, refutou esse conceito do limbo. O limbo era um lugar ausente da presença de Deus, onde a pessoa ficava ali num estado de dúvida, principalmente com relação à criança que não era batizada. Então ela ficava ali naquele limbo. Eu realmente não consigo entender como que eles resolveram isso. Depois o Papa Bento XVI, nos documentos dele, ele instituiu que esse conceito de limbo não condiz com o amor de Deus. Ele não pode deixar uma criancinha inocente ausente da presença dele, e aí o limbo não existe mais. Mas o batismo para salvação continua. Então, se você não for batizado na Igreja Católica, você não é salvo. Significa que você não vai entrar no céu mesmo. Então, tem isso bem forte como diferença do nosso. Por quê? No nosso batismo, na teologia reformada, o batismo não salva ninguém, porque nós já estudamos aqui. Inclusive, foi uma aula que eu dei, onde a gente fala que só Cristo, somente Cristo. Não é Cristo mais alguma coisa. Até falei sobre a teologia das seitas, tudo que as pessoas tentam adicionar a pessoa de Jesus para tentar participar da obra da salvação. E nós sabemos que, biblicamente, isso não é correto. Só Jesus salva. Então, o batismo não salva. Na teologia reformada, nós cremos assim. O batismo, que é na teologia reformada, é um sinal do pacto da graça. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que é o pacto da graça. Às vezes a gente ouve uns termos cristãos no decorrer, assim, por exemplo, de uma pregação ou do mesmo de uma aula, né? Ou às vezes a gente lê e a gente não lembra exatamente o que significa o termo. Mas, como a gente está falando de batismo, e isso é bastante relevante para o nosso assunto, eu vou explicar um pouquinho melhor o que é o Pacto da Graça. Resumidamente, nossa aula não é sobre o Pacto da Graça, são sobre os sacramentos, mas faz parte, tá? Então, para nós, o batismo é um sinal apenas. Ele não salva ninguém. Na Igreja Católica, né, na teologia romana, o batismo, ele perdoa os pecados e regenera a pessoa totalmente do seu pecado original. Para nós não é assim. Para nós temos um caminho a percorrer para a santidade. Um caminho a percorrer para não pecar, né? E o batismo não faz parte. Nós somos batizados simbolizando que nós somos remidos, né? É mais um símbolo externo. E ele simboliza o quê? O sinal do pacto da graça. Ele marca o ingresso do crente na igreja visível. Por isso que eu falei que ele é mais um sinal externo para nós vermos e para as pessoas que estão ao nosso redor, os outros crentes, para a igreja do Senhor ver que nós estamos entrando, né, nós somos membros agora, que nós somos cristãos, que nós adentramos nesse grupo de pessoas. Então, ele marca o ingresso do crente na igreja visível e simboliza a graça recebida pela ação do Espírito Santo, ok? Vamos falar sobre o Pacto da Graça. Bom, que é, resumidamente, eu coloquei aqui de forma bem simples, tá? O Pacto da Graça nada mais é que a salvação que Deus oferece através de Jesus, sendo necessário apenas crer, coloquei até entre parênteses aí, ter fé em Jesus com a promessa de quê? De vida eterna. Então, esse é o Pacto da Graça. Muito resumidamente, de todos os outros pactos que Deus fez com o homem, esse é o mais completo e mais perfeito. É uma salvação que Deus ofereceu ao homem, porque não tinha outra maneira. Ofereceu ao seu filho Jesus. Jesus veio, derramou o seu precioso sangue na cruz, no nosso lugar, que era um crime, os crimes que nós cometemos, que nós deveríamos pagar. Jesus pagou por nós. E a única coisa que Deus fez ser necessário para que esse pacto da graça ele nos alcançasse, que nós tivéssemos essa graça,
né? Essa graça, Deus deu de graça, a graça ela tem esse nome porque realmente é de graça. A única coisa que nós temos que fazer é ter fé, crer no Senhor Jesus, na obra que Ele fez na cruz por nós. É a única necessidade que nós temos de fazer para que a gente alcance, tá? Aqui resumidamente, isso é o pacto da graça, tá? O batismo, então, é sinal desse pacto. Algumas observações, irmãos. O sinal, que é o batismo em si, né, por aspersão ou por imersão, sem a graça de Deus, né, sem esse pacto, sem Jesus, sem esse conceito de que nós estamos ganhando a salvação de graça, não vale nada. Então, só o fato de uma pessoa ir descer nas águas, né, como alguns dizem, né, ter um batismo por imersão, ou ser batizado por aspersão, só esse símbolo, sem a graça, quer dizer, sem crer no Senhor Jesus, sem crer no sacrifício remidor dele, não vale absolutamente nada. É só um ritual que se cumpre. Agora, é possível receber a graça sem o sinal. É possível a pessoa ser salva sem nunca ter sido batizada. Eu sempre gosto dele muito. Eu vou dar o exemplo do ladrão da cruz. Inclusive, o exemplo aparece aqui na nossa revista. O ladrão da cruz, ele não foi batizado, mas foi salvo. Então, a gente está vendo aqui que é possível receber a graça sem ter recebido o sinal. Outra coisa, o batismo, apesar do batismo não salvar e nós podermos ser salvos sem ser batizados, ele é uma ordenança, é um sacramento. Então, os crentes devem se batizar sempre que tiverem oportunidade, sempre que tiver o coração tocado para aquele momento acontecer. O crente deve se batizar. A forma de batismo não é relevante. Se a pessoa se batiza por aspersão, por imersão, isso não importa. O que importa é que ela faça, né, que ela receba o sacramento do batismo para ser esse sinal na vida dela. Inclusive, por quê? Nós vamos entrar aqui no assunto, por exemplo, do batismo dos filhos. Isso vai esclarecer um pouquinho mais para nós o que é o batismo em si. Por que o batismo é dessa forma por que ele é um sinal? Por que ele significa? Qual o significado que ele tem? Muito bem. Um batismo dos filhos a gente vai conseguir entender melhor. Por que na igreja presbiteriana, né? Por que na teologia reformada nós batizamos as crianças? Não é porque nós estamos seguindo as mesmas tradições da teologia romana, porque na teologia romana eles também batizam as crianças, mas eles batizam as crianças para salvação. E nós batizamos as crianças por outro motivo. O motivo pelo qual nós batizamos as crianças é semelhante ao sinal da circuncisão aplicado nas crianças no 8º dia de vida no Antigo Testamento. Por que as crianças eram circuncidadas? Porque era o sinal de que aquela criança pertencia ao povo de Deus. Então, a criança ela não tinha entendimento naquele momento, e nem entendimento para crer por si, mas os pais criam por ela e mesmo assim ela era circuncidada. Não se esperava a pessoa crescer e ter entendimento para ela ser circuncidada. Ela era circuncidada no 8º dia de vida, né? Um momento muito frágil até do bebezinho. Dessa forma, irmãos, os pais crentes, eles entendem o sinal do batismo, quando a gente batiza uma criancinha, como a circuncisão de Cristo. E esse termo, a circuncisão de Cristo, é um termo bíblico. Eu vou ler para vocês no texto que eu separei a seguir, tá? Então, é os pais crentes colocando em seus filhos o sinal da circuncisão de Cristo. Então, o batismo para nós ele é mais parecido com o sinal da circuncisão do que qualquer coisa semelhante a algo que venha nos salvar. É um sinal, né? Então, já tenho repetido isso várias vezes. Quando os apóstolos batizavam, eram todos os membros de uma família que eram batizados. Então, aquele sinal da circuncisão de Cristo era aplicado a uma família inteira. Se só o marido se convertia, não importa. Eles queriam mostrar que agora aquela família inteira, aquele marido, ele queria mostrar que a família inteira agora pertencia ao povo de Deus. Cria no Senhor Jesus. Então, eram batizados. Ele e toda a sua casa, sua esposa, seus filhos,
muito difícil que não houvesse criancinhas pequenas nessa casa. E essas criancinhas também eram batizadas. Todas recebiam o sinal da circuncisão de Cristo. Aqui eu separei o texto, irmãos, que fala sobre a circuncisão. Olha só, diz assim o texto. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Então, é um sinal espiritual. Depois fala assim, ó, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Olha só, ele ligando a circuncisão ao batismo, totalmente bíblico. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando nós somos batizados, o simbolismo do batismo é o lavar do sangue de Jesus. Nós morremos juntos com Cristo e por isso nós com ele ressuscitamos. E ele associa diretamente a circuncisão. Irmãos, eu não falei aqui, mas talvez alguém fique em dúvida. Meu Deus, o que é circuncisão? A circuncisão do Antigo Testamento era como se fosse uma cirurgia de fimose, tá, irmãos? Então, só pra gente deixar claro aqui o que é. Eu sempre gosto de explicar as coisas direitinho, pode ser que alguém não saiba exatamente o que é essa coisa de circuncisão. Mas é uma cirurgia de fimose, tá? E aí, então, era uma coisa feita fisicamente, o versículo ele começa falando assim, olha, vocês foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Aqui eu estou usando a versão NVI, mas tem a nossa versão ARA tradicional, ela fala assim, ó, não com uma cirurgia, uma circuncisão cirúrgica, né? Ele fala uma coisa meio assim. Então, assim, não é uma cirurgia feita por mãos humanas, né? Ele até cita esse termo, cirurgia, né, no meio do versículo. Mas o despojar do corpo da carne. E em seguida fala assim, ó, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então todos vocês, é como se o batismo ele substituiu a circuncisão. Então antes era necessário se circuncidar. Aí a partir do momento que Jesus veio e instituiu conosco o pacto da graça, a circuncisão ela foi substituída pelo batismo. Inclusive a gente já viu em algumas aulas passadas textos onde os judeus, foi aula minha também, os judeus eles queriam obrigar os novos convertidos, os que aceitavam Jesus, eles queriam obrigar essas pessoas a se circuncidar. E Paulo foi lá e brigou mesmo, né, e discutiu a respeito, eles discutiram grandemente a respeito, e falou que isso não era necessário. A única coisa necessária era crer no Senhor Jesus. E o ser batizado era apenas um sinal, né, de que você pertencia ao povo. Então, isso a respeito do batismo. Esqueci de colocar o endereço, né, do texto aí. Esse texto está em Colossenses 2, versículo 11 e versículo 12, tá, irmãos? Bom, agora a gente vai falar um pouco da ceia. Quais são as diferenças entre a teologia romana e a teologia reformada com relação à ceia? Vamos entender aqui. Primeiro, na teologia romana, a ceia ela é ministrada somente com a hóstia. Então, quando você assiste filmes, assim, essas coisas, a gente vê, por exemplo, o padre colocando aquela bolachinha, né, aquele pãozinho sem fermento, eu acho que a hóstia é exatamente isso, coloca aquele pão na boca do fiel e eles ministram a ceia assim, e os fiéis não tomam o vinho. Por quê? O vinho, ele é reservado somente para o sacerdote. Então, na hora da ministração da Eucaristia na Igreja Católica, só é ministrada a hóstia aos fiéis e o vinho reservado ao sacerdote, tá? E então, aí acontece a tal da transubstanciação. O que é essa transubstanciação? Eles acreditam que quando o sacerdote, né, o padre, ele vai e ora, né, consagrando, né, ele reza lá, consagrando a hóstia e consagrando o vinho, esses dois elementos, eles literalmente se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Isso faz com que na ceia Jesus esteja presente fisicamente, porque a hóstia se transformou literalmente no corpo de Cristo e o vinho se transformou literalmente no sangue. Isso chama-se transubstanciação. Tá? Agora, na teologia reformada, nós ministramos tanto o pão quanto o vinho para todos, porque quando Jesus instituiu a ceia, foi assim que ele ensinou.
né? Ele fala, comei dele todos, bebei dele todos. Então, foi exatamente da maneira que Jesus instituiu, é a maneira que nós fazemos. Esse lance deles ministrarem só a hóstia, da teologia romana, ministrar só a hóstia aos fiéis, ele foi determinado mais ou menos lá pelo ano de 1405, num concílio que chama-se Concílio de Constança. E a partir daí, isso vira uma tradição da igreja, não necessariamente bíblica, mas uma tradição da igreja católica, assim como o limbo também era uma tradição. E as tradições, elas podem ser mudadas, mas até agora essa tradição não foi. Aliás, que nos concílios eles têm algumas ameaças, assim, quando você lê os documentos dos concílios, eles falam assim, seja anátema se alguém falar que não é assim. Então, assim, nem a Bíblia falando como foi que Jesus instituiu a ceia, para eles é irrelevante, né? Isso virou uma tradição mais forte até do que a própria Bíblia diz, tá? Nós, então, na teologia reformada, nós ministramos a todas as pessoas com o pão e com o vinho. Ao vinho, irmãos, diga-se o fruto da videira, então pode ser suco de uva, coisas relacionadas à uva mesmo. Então, pão tradicional e o fruto da videira. Na nossa igreja, por exemplo, eu sei que é suco de uva, mas eu conheço igrejas que servem vinho de verdade, depende da igreja, e isso também não importa, né? É livre com relação a isso. Contanto que sejam ministrados os dois elementos para todas as pessoas. Na teologia reformada, o pão, ele continua sendo pão com fermento, com ovos, né? Pão tradicional. E o vinho também continua sendo vinho, ou suco de uva, que seja. Os elementos, eles não mudam, eles são apenas uns simbólicos. Lembra do sinal? O sinal do batismo? É a mesma coisa, são símbolos. Nós lembramos do sangue de Cristo, nós lembramos do corpo de Cristo, mas os elementos, eles não se tornam, eles não sofrem a transubstanciação, tá? É assim que nós cremos. Inclusive, assim, quando nós estamos ministrando a ceia, ministrando o pão, ministrando o vinho lá na igreja, quando nós estamos participando, isso tem um sentido mais espiritual. Então, a presença de Jesus não é uma presença física através do corpo dele ou do sangue, mas é uma presença totalmente espiritual para nós. Tomamos a ceia relembrando o sacrifício de Jesus. É um sacrifício que ele deve ser relembrado, irmãos. Foi um sacrifício muito grande, muito maravilhoso. E Jesus diz, tomai e comei deles todos em memória de mim. É isso que Jesus fala, né? Para que o sacrifício dele realmente fosse lembrado. Irmãos, tem um detalhe bem legal a respeito da ceia. Assim, a gente diz que o batismo, ele substituiu a circuncisão. E a ceia, irmãos, ela substituiu a tradição da Páscoa, né? Que eles tinham toda aquela tradição de fazer os pães sem fermento, cozinhar os pães sem fermento, e toda aquela tradição de imolar o cordeiro e etc e tal. Toda essa tradição judaica a respeito da Páscoa, ela foi substituída pela ceia. Afinal, Jesus, ele é o Cordeiro Pascal perfeito. Então, por isso a nossa Páscoa cristã agora é comemorada por causa da morte e ressurreição de Jesus, e não exatamente por causa daquela Páscoa judaica, né, a saída do povo de Israel do Egito. Tudo bem? Bom, irmãos. E aí o último tópico, né? A presença de Jesus espiritual, que eu já falei aqui para os irmãos. Bom, conclusões importantes aqui da nossa aula, irmãos. Veja, a teologia reformada, ela admite como sacramentos o que foi diretamente instituído por Jesus. Não só coisas que ele mencionou, porque Jesus mencionou muitas coisas nos sermões e nas coisas dele, mas quando Jesus instituiu, ele dava uma ordem a respeito, uma ordenança a respeito. Então, os sacramentos que nós aceitamos, ceia e batismo, foram instituídos diretamente por Jesus, naqueles textos que a gente leu no começo da nossa aula, que é ali que a gente encontra, tá? A prova de que Jesus fez isso. Segundo, na ceia a gente deve usar fruto da videira, que é o que eu tinha até comentado um pouco, e pão tradicional. Não importa como esse pão é partido, então conheço assim, não importa como a forma da ceia, né? Porque tem algumas igrejas, por exemplo, a igreja da minha avó fazia uma coisa que eu achava meio... Se fosse hoje não ia dar certo por causa do coronavírus.
todos bebiam, por exemplo, cálice, todos bebiam do mesmo copo. Então, era um copo grande, uma taça grande de suco de uva, e aí o pastor, ou o diácono, né, ou o presbítero da igreja, ele ia passando de pessoa em pessoa esse copo, e as pessoas iam bebendo, e ele limpava assim, sabe? Eu não, se fosse comigo isso não ia dar certo, irmãos. Quem me conhece sabe que eu tenho um horror desse tipo de coisa, né? Então eles limpavam, na igreja da minha avó era assim, então eles limpavam por fora assim o copo e serviam para a próxima pessoa, né? Isso não deixava a ceia ser menos santa, tá, irmãos? O problema é comigo mesmo. Essa forma estranha. E o pão, o pastor partia o pão assim, um pãozão assim, parecia um pão italiano, tá? Partia aquele pão e servia os pedaços assim, né? Então na igreja eu tenho vivido isso da igreja, que é da minha avó, que era uma igreja pentecostal, inclusive, tá? Que eles faziam dessa forma. Na igreja presbiteriana nós partimos o pão bem bonitinho, quadradinhos bonitinhos assim, pão Pullman, né? Pão de forma. A Pullman é a marca, né? Pão de forma. Então nós partimos, né? E os cálicinhos são servidos individualmente. Agora na época de pandemia, então ficou mais elaborado, né? Tem o cálicezinho e aí vem já tudo acoplado, aquela bolachinha, né? Aquele pãozinho, eu acho que é um pãozinho sem fermento mesmo, porque não tem quase gosto, né? Aquela bolachinha, estilo uma bolachinha, né? Dentro já, tudo já anexado ali, imaculado, né? Que eu gosto mais assim. Quanto mais imaculado, melhor, tá? Por causa do meu toque, irmãos. Bom, mas a forma como é feita em diferentes, assim, na diferença de agir não muda a santidade, né? Pra a gente lembrar. O que não pode também, irmãos, é a gente substituir, por exemplo, suco de uva, colocar um suco de maracujá, né? Ou um refrigerante. Não foi isso que o Senhor falou, né? Ele falou do fruto da videira. Então a gente não pode fazer isso. E também não pode usar um pão que não seja um pão tradicional, tipo um croissant, né? Não pode, porque na Bíblia não está escrito pão com presunto e queijo, não está nem presunto, nem queijo, é o pão tradicional. Então, 2 conclusões e observações, na verdade, importantes. Agora, irmãos, para a gente terminar a nossa aula, tá? Eu coloquei assim no nosso slide. O descompromisso gerado pela modernidade ou dificuldades não deve impedir os crentes de se batizarem e servirem a Deus com plenitude. Veja, irmãos, a gente sabe que nesses últimos tempos, até antes da pandemia, a gente via um descompromisso muito grande com as pessoas da igreja. Com relação ao batismo que nós vimos aqui, muitas vezes as pessoas não se batizando para não ter um vínculo com a igreja. Ou seja, são pessoas que ficam de igreja em igreja, aproveitando o máximo que cada igreja pode oferecer, mas sem se comprometer com nenhuma delas. Por isso a pessoa não se batiza, né? Então ela não quer compromisso. Dessa forma, sem se batizar, ela acaba não tendo nenhum vínculo, né, com igreja nenhuma, e ela pode ir para onde ela quiser, frequentar onde ela quiser. Bom, com a pandemia a gente sabe que isso piorou 1000 vezes, não só com relação ao batismo, em relação à atitude da pessoa e igreja. O fato da gente ter sido obrigado a ficar fazendo nossos cultos online, ter que fazer as nossas aulas online, isso esfriou demais a nossa força de vontade de servir ao Senhor. Então, assim, se a pessoa ela usa como desculpa não se batizar para não ter vínculo, essa falta de vínculo se tornou extremamente evidente agora. Por isso eu coloquei um versículo, está lá em Lucas. Eu vou ler aqui o versículo para os irmãos para a gente acabar, para a gente finalizar a nossa aula. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Os irmãos devem estar se perguntando por que tem uma xicrinha de café ali no canto do nosso slide. Eu coloquei de propósito, irmãos, porque esse texto ele fala sobre a gente ser um crente café, tá? Esse texto acaba formando um acróstico com café. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né, o CA, de toda a tua força e de todo o seu entendimento. É você ser o crente
café. Um crente café por quê? A gente lê o versículo, como que a gente deve amar o Senhor? Sendo que o batismo, os sacramentos, eles são um sinal de que a gente ama realmente o Senhor. Mas isso daqui vai virar uma aplicação muito importante na nossa vida cristã, não só para os recém-convertidos, os que ainda não se batizaram, mas para a nossa vida no geral, por conta das dificuldades que nós estamos vivendo. Porque o texto que eu coloquei anteriormente aí, fala assim, a modernidade e as dificuldades, elas não devem nos impedir de ter plenitude na hora que a gente for servir a Deus, em como a gente deve amar o Senhor. E a gente mostra que ama o Senhor servindo, indo na igreja, orando, lendo a palavra, cuidando da nossa casa, cuidando dando bom testemunho do nosso trabalho, dando bom testemunho onde a gente estuda. São dessa forma que a gente ama o Senhor. Falando dele, falando do pacto da graça para as pessoas. E tudo isso, irmãos, a gente deve fazer com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. O coração, por quê? Nós devemos fazer as coisas com sentimentos. O nosso coração, ele simboliza os sentimentos. É o nosso órgão pulsante, né? Se você leva um susto, a primeira coisa que você tem aquele impacto no coração, são os sentimentos. Eu vejo as pessoas colocando o coração em várias coisas. A gente está tendo Olimpíadas agora. E assim, às vezes quando tem jogo de vôlei, eu gosto de vôlei, ou algum outro, eu não gosto muito de futebol, mas vôlei assim, eu assisto, né? Tanto o vôlei de praia quanto o vôlei normal, e a gente vê o Brasil fazendo uma jogada legal, assim, aquele ponto que você estava esperando, você vibra, você faz assim, e essa torcida significa que você está colocando sentimento ali naquilo que está acontecendo. Na nossa vida cristã deve ser muito mais assim. Dá muita tristeza hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, agora que a gente está retomando os cultos presenciais, as pessoas usando a máscara, porque é realmente necessário, eu não estou falando quanto a máscara, não é isso, mas você não consegue ver a expressão das pessoas mais. Quando a gente está tocando louvor lá na frente, a gente olha para as pessoas e o jeito que a pessoa está cantando e adorando ao Senhor também edifica a gente, porque, irmão, nós temos sentimentos. É lógico que a gente está tocando lá na frente, a gente quer ver os irmãos cantando. E a máscara não deixa a gente ver. E isso tem um impacto muito grande no que a gente está sentindo quando a gente está tocando lá. Nós que ministramos louvor, estamos lá na frente. Talvez com a pregação seja a mesma coisa. A gente pode até perguntar para o Alfredo. Mas ele não vê mais a expressão das pessoas. A gente está usando a máscara o tempo todo. E às vezes, eu já tive lá, ao invés de estar tocando louvor lá na frente, eu estava sentada. E assim, olhando as pessoas ao redor, a máscara ela não se mexia absolutamente nada. Porque se a pessoa está cantando, você vê aquele movimentozinho do pano, sei lá, né? Dependendo da máscara também que a pessoa está usando. Não dá pra gente julgar isso 100%. Mas é triste você ver que as pessoas elas pararam de cantar. Elas pararam. Muitas pararam. Porque elas não estão mais com sentimento naquilo. Porque quando a gente canta e a gente demonstra sentimento. É impossível amar a Deus e não demonstrar nenhum tipo de sentimento. Por mais presbiteriano, vou colocar assim, xiita que você seja, você não dança, você não expressa absolutamente nada. Por mais que você seja assim, que você realmente tenha essa dificuldade corporal, algum sentimento tem que ser demonstrado. Porque o versículo diz, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. E depois o versículo continua e fala assim, ame de toda a sua alma. A alma o que é? Com a nossa vida. A alma é aquilo que simboliza a nossa imortalidade. É você adorar com a sua vida. Você coloca a sua vida aonde? Em quê? Que não são nas coisas do Senhor. São as primeiras coisas que a gente tem que colocar na nossa vida, nosso coração. Nosso sentimento, em primeiro lugar, tem que ser do Senhor. Nós temos que amar primeiro o Senhor com os nossos sentimentos. Tem gente que distribui sentimento para todo mundo, mas quando chega ali na hora de adorar o Senhor, não tem sentimento. Não coloca a sua vida nisso. A nossa vida não está no Senhor. Quando ele fala pra gente amar o Senhor com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, com tudo aquilo que faz com que a gente esteja aqui respirando o nosso fôlego, né? Quando ele fala isso, ele tá falando assim que tem que ter uma dedicação muito grande. Tem que ter uma dedicação. Só em uma vez lá, talvez na outra aula que eu dei, né, eu tava falando que assim, não importa se você vai muito ou pouco no culto, para Deus isso não mexe na sua salvação. Mas como eu falei, irmãos, nós temos uma caminhada até chegar lá no céu.
E Deus, ele tem várias coisas, várias outras coisas ali durante a nossa caminhada que são importantes a gente fazer. E a gente amar o Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma faz parte. E mais, ele continua. Amará com toda a sua força. Essa parte da força está falando com o seu corpo físico. Quer dizer, você acordar cedo mesmo para orar. Você se esforçar. Não é porque essas coisas vão te salvar. Não é isso, é porque você ama o Senhor. É por isso que você deve fazer. Então, você deve colocar o seu coração, você deve colocar a sua alma, a sua vida, a sua essência nesse amor a Deus. Você deve amar o Senhor teu Deus com o teu corpo, com a sua força física. Quer dizer, você acordar cedo, você ir para o culto no domingo de manhã, você ir para o culto no domingo à noite, são coisas que cansam, irmão. A gente trabalha a semana inteira e quando chega do domingo, que seria um dia que você poderia acordar um pouquinho mais tarde, a gente tem que acordar agora, entendeu? Para assistir a aula da escola dominical de manhã. Agora tá muito fácil você assistir no vídeo, não é? E para quem tem em casa, é mais fácil ainda, porque você assiste de pijama na sua cama, você assiste a aula. Então, olha só, irmãos, a gente deve colocar força. Amar o Senhor, Deus, exige a nossa força física. Eu lembro que teve uma época que eu tava obcecada por exercícios. Eu ia pra academia de manhã e de tarde. Teve uma época que eu tava assim. E era muito difícil, não era uma coisa fácil não fazer os exercícios. E agora eu dei uma parada por causa da pandemia, e a gente já começa a dar aquela engordadinha, né? Básico. Mas o exercício físico, ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa disciplina. A gente tem que colocar força, desejo naquilo. Senão você não levanta, não faz exercício nem nada. Ficar no sofá sentado é muito mais gostoso. Não só por causa dos exercícios, mas assim, sempre que eu fazia os exercícios, eu pensava assim, nossa, fazer exercício é tão difícil quanto ser crente. Eu pensava assim, porque para você ser crente, você tem que colocar força física em ser crente. Não é uma coisa só que você faz só com a mente, não é uma coisa só que você faz só com o sentimento. E aí, falando em mente, ele continua, o versículo não acabou. Ele fala assim, olha, você tem que amar com toda a sua força, com a sua força física, e tem que amar o Senhor com todo o seu entendimento, ou seja, com todo o seu intelecto, com toda a sua mente. Então você vai colocar cada parte do seu corpo e da sua vida em amar o Senhor. Nunca a gente deve deixar que a dificuldade, que a pandemia, que a modernidade, que essas coisas tirem o nosso foco do Senhor. Nosso objetivo é o céu. Nosso alvo é Jesus. Então, por isso nós devemos amar o Senhor. Nós devemos ser o crente café, né? Por isso nós devemos ser o crente café. Amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, em todo o nosso entendimento. São coisas que são sacrificiais mesmo, irmãos, na nossa vida cristã, pra gente mostrar pro Senhor o quanto a gente o ama. Essas coisas realmente elas não vão fazer diferença alguma se a gente é salvo ou não. Se a gente crê no Senhor Jesus, a gente é salvo, ponto. Mas Deus, ele quer ver que nós amamos, né? Ele quer sentir de nós que existe amor. Que relação é essa entre o filho e o pai, que não existe amor? Ou que só existe amor da parte do pai? Só o pai ama o filho ama, não mostra que ama o pai, não demonstra amor nenhum. Não funciona dessa forma. O nosso Deus fez nós com sentimentos, com alma, com vontades, porque nós somos semelhantes a Ele, nós somos semelhantes. Então, Ele quer ver nós demonstrarmos esse amor, nós mostrarmos que amamos o Senhor, né? Muitas vezes, tem muitos exemplos na Bíblia que Deus pediu para os seus servos coisas que mostravam exatamente assim, quem você ama mais. Por exemplo, o exemplo de Abraão, né? Deus, ele não estava querendo Isaac sacrificado, ele queria saber o quanto Abraão amava, era isso que ele queria, né? Então o que acontece, o que ele falou? Falou assim, olha, você vai lá. Quando Abraão começou a mudar o jeitinho dele, começou a amar mais o filho do que a Deus, então Deus testou, ele falou assim, olha, eu quero que você vá lá e sacrifique Isaac. E aí Abraão falou, puxa vida, deveria ter olhado para o Senhor desde o começo, né? No momento que ele começou a amar mais o filho que a Deus, Deus pediu para ele uma prova do amor, e no final das contas a gente sabe que não aconteceu nada com Isaac, né? Porque Abraão obedeceu. E o Senhor quer a mesma coisa de nós, irmãos. Ele quer a mesma coisa de nós. Então, em nome de Jesus, que a gente venha a ser crentes café, que a gente possa, através dos sacramentos que o Senhor ordenou, a gente demonstrar o amor que nós temos por Deus. Que a gente possa demonstrar o amor que a gente tem por Deus com toda a nossa vida.
em todo o nosso ser, com tudo que nós podemos, enquanto nós tivermos saúde, juventude, enquanto nós tivermos fôlego de vida, em todos os momentos, né? Sendo criança, sendo jovem, sendo idoso, em todos os momentos, que a gente possa ser crentes café. Amém, irmãos? Bom, irmãos, vamos então, para a gente encerrar nossa aula da Escola Dominical, fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esses momentos, ó Deus, pelo que aprendemos aqui sobre os sacramentos, sobre a ceia do Senhor, sobre o batismo. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos ensina a cada dia no nosso coração. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a ser esses crentes café que nós precisamos ser. Ter o nosso amor pelo Senhor e demonstrar esse amor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, que o Senhor possa guiar as nossas vidas nesse caminho da santificação, que a gente não venha nunca, Deus, desistir, que a gente possa fazer isso com toda a nossa força, Pai. Abençoa esse domingo, o dia do Senhor, abençoa cada irmão, Senhor Deus. Abençoa as suas famílias, Pai, abençoa os seus trabalhos, as suas dificuldades, em nome de Jesus, Pai amado. Abençoa os enfermos, as pessoas que estão padecendo de Covid, nos dá alívio dessa doença, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, mas que seja feita a Tua vontade sempre, ó Deus, que a gente possa ter sabedoria e sempre confiar no Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e agradeço. Amém. Bom, irmãos, tenham um ótimo domingo. Tchau, tchau.